livro de Eclesiastes. Então deixa sua Bíblia aberta em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes 4. Hoje, ao contrário das outras vezes, sempre vejo os irmãos aí durante o estudo com a cara meio... porque as conclusões de Salomão são realmente, na sua maioria, maioria das vezes, são conclusões... Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas, mais uma vez, reforço e relembro os irmãos, o que Salomão está fazendo aqui é buscar o sentido da vida nas coisas debaixo do sol. Então, os irmãos, apesar de algumas vezes aí se entristecerem, poxa vida, não, nem na minha família eu posso... e o Salomão chega a certas conclusões, nem no meu trabalho que eu tanto gosto, eu gosto do que eu faço, mas Salomão está tentando responder à pergunta, qual é o sentido da vida, e a pesquisa dele, o campo de pesquisa dele é nas coisas debaixo do sol. Então essas expressões, debaixo do sol, tudo é vaidade. Vaidade aqui não é você ser bonito, fazer a barba, não é isso, cortar o cabelo não é isso. Vaidade é sopro, é algo efêmero, algo que passa, algo que não tem consistência. Isso é vaidade no livro de Eclesiastes. Mas hoje, já vou adiantar para que os irmãos se alegrem, hoje nós temos um assunto... Salomão, existem alguns pontos no livro de Eclesiastes que Salomão diz, isso é bom, isso é melhor do que aquilo. Então não é tudo, as conclusões não são todas, isso é vaidade, olha para tal coisa, não, isso aí é correr atrás do vento, não, isso aí, então vamos só estudar a conclusão do livro. Os últimos versículos do capítulo 12. Mas não, nós precisamos, assim como Salomão, voltar os nossos olhos para a Escritura e ver a sabedoria que Deus deu a esse homem para fazer essa pesquisa, e a palavra de Deus, para nós, às vezes nós perdemos o nosso olhar, o nosso foco, e colocamos a razão da nossa vida nas coisas debaixo do sol. Coisas se tornam absurdamente importantes, imprescindíveis para o nosso viver. E quando Salomão diz, cuidado, porque isso que você acha que precisa para viver, precisa para ser, isso é vaidade, é um sopro, é efêmero, é correr atrás do vento, cuidado. Mas Salomão não é um livro totalmente escuro, totalmente cinzento, não é um livro assim. Temos partes em que Salomão diz, isso aí é bom, é muito bom. Isso, em comparação com aquilo, é muito bom. Então ele dá essas pinceladas de cor nesse livro que parece ser um livro cinzento, mas não é. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Eclesiastes 4, nós vamos ler os versículos 7 a 12. Eclesiastes 4, versículos 7 a 12. Acompanhe a leitura aí de Eclesiastes 4, 7 a 12. Então... considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Muito bem, Salomão, não sei se vocês já estão acostumados com essa linguagem. Salomão está lá fazendo a sua pesquisa e ele vai voltar os seus olhos para diversas questões da vida, diversas circunstâncias da vida. Então ele começa aqui um novo foco da sua pesquisa. Ele diz, então, considerei outra vaidade debaixo do sol.
Então ele volta os seus olhos para outra questão um pouco diferente do que ele estava dizendo anteriormente. E ele vai fazendo isso ao longo de todo o livro. Então nós vamos agora, como Salomão, voltar os nossos olhos para essa circunstância da vida, essa questão da vida que ele quer nos mostrar. E pode colocar o próximo slide? Mateus, por favor. Antes de apontar para os irmãos o que Salomão quer dizer aqui, muitas páginas de educação financeira, de coaching financeiro, eles geralmente colocam uma imagem assim, com a seguinte frase: você chega em casa, senta no seu sofá, sozinho, e você vai decidir se isso é liberdade ou solidão. Senta lá no seu sofá, não tem ninguém na sua casa, não tem ninguém dependendo de você, você também não depende de ninguém, você está lá totalmente independente ou solitário. O que os irmãos acham? Isso é liberdade, não há ninguém dependendo de mim e eu não dependo de ninguém, ou isso é solidão? Segundo Salomão, isso é solidão. Por quê? Porque Salomão, se os irmãos já tiverem notado, ele vai estabelecer um contraste entre a primeira parte do texto e os versículos seguintes. Os irmãos devem ter notado, ele aponta uma pessoa que trabalha para ninguém. E aí ele vai dizer depois, melhor é, e vai estabelecer, ele vai ilustrar o que é melhor. Então, esse pessoal aí do coach financeiro, aí das páginas, eu vou começar a escrever lá, isso é solidão, não é liberdade. Porque eu, às vezes, chego do trabalho cansado, as dores nas costas, querendo só ficar 5 minutos no sofá descansando ali. Mas o que acontece? Eu chego em casa, a Rebeca pula em cima de mim, o César já me olha, me pega, e a Aline me vê sentado. O que você está fazendo sentado? Tem que consertar o chuveiro, tem um negócio para fazer, as crianças para cuidar. Brincadeira, não é assim. Mas o desconforto de toda mulher é ver um homem sentado, não é? É ver um homem, o que você está fazendo sentado aí, mexendo no celular? Se tiver com o celular, esqueça. Mas essa companhia, eu coloquei o termo amizade, eu vou explicar porquê, mas essa companhia, esse companheirismo, o fato de eu ter pessoas ao meu redor, mesmo que ali explorando da minha forma física, como a Rebequinha faz, pula e papai me pega, me joga, não sei o quê. Mesmo assim, isso, segundo Salomão, segundo a própria Bíblia, isso é bom. Isso é melhor do que você enriquecer, do que você ficar podre de rico e sem ter ninguém para conviver, para gastar essas coisas. Isso é, segundo Salomão, isso é vaidade. Você ganhar. Isso é enfadonho trabalho, sem ter com quem compartilhar esses bens materiais. Então, antes de mencionar também, entrar no texto propriamente dito, eu queria lembrá-los, queria fazer um exercício aqui com os irmãos acerca de amizade. Nós temos amigos, eu espero que todos aqui tenham amigos, pessoas com quem você pode sentar, compartilhar, rir, brincar. O amigo é aquele que você chega junto e você não tem assim amarras, você não tem. Eu sou o que sou, ele é o que é, nós não temos mimimi, como dizem os jovens, não tem mimimi. Você é meu amigo, você me conhece, não tem medo de ser julgado. Tenho medo de julgar e ser julgado. E quando julga é para melhorar o amigo. Eu estou te julgando para você ser melhor. Um amigo que faz isso. Exemplos de amizade na Bíblia. Quem lembra? Eu tenho aqui 7 exemplos. Quem lembra amizades na Bíblia? Davi e Jonatas é o clássico, né? É o clássico, Davi e Jonatas. De fato, é o primeiro que vem à mente. Mas tem amizade antes disso. José e Josué?
Moisés e Josué, eu acho que era uma relação mais de dependência ali, de mestre e pupilo, mais do que amizade. Existem outras amizades aí que nós vemos esse interesse um no outro nós vemos às vezes até um sacrifício por parte de um em benefício do outro. Quem lembra? Noemi e a sua nora, muito bem, muito bem. Ali parece que existe muito mais do que um relacionamento de parentesco. Muito mais do que, porque ela se dispôs, eu vou me sacrificar. Eu poderia ficar na minha terra, não, eu vou com você. Eu vou. Muito bem, quem mais? Elias e Eliseu, eu acho que existe uma relação também que nem de Moisés e Josué, mais de mestre e pupilo, mesmo porque parece que o perfil de Elias não era ser de broderagem, assim, de ser amigo, assim, é mais de, segue aí, vamos fazer a obra aí, Quem mais? Eu tenho aqui, Abraão e Ló. Pode parecer relação de parentesco, mas parece que Abraão dava a preferência para Ló nas coisas. Ele cuidava de Ló não só como um sobrinho, mas como cara, escolhe aí para onde você vai, que eu vou para outro lugar. Apesar de a gente ter que se separar aqui, escolhe aí. E depois ele orou pelo seu sobrinho, querendo que ele fosse liberto ali, e foi de fato. Tenho aqui Jó e seus amigos. Vocês esqueceram de Jó? Jó tinha uns amigos da onça, não tinha? Eram amigos da onça? Não dava para considerar como amigo. Mas a Bíblia fala que eles são amigos de Jó. Por que são amigos? Algo muito importante aqui, irmãos. Porque na miséria, nós vamos ler textos sobre isso, é na miséria que os amigos se manifestam. Não é quando a casa está cheia, vem aí, tem comida à vontade, está todo mundo feliz. Salomão mesmo vai falar sobre esse tipo de amizade superficial e a amizade que se revela na miséria. Apesar dos conselhos dos amigos de Jó, não foram assim tão acertados, mas eles estavam lá, permaneceram com Jó um tempo, antes de começar a falar besteira. Estavam lá com ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu acho muito legal esse exemplo aqui, sabe por quê? Porque quando nós nos unimos num relacionamento estreito, íntimo, isso tanto para o bem quanto para o mal, isso nos faz ali, parece que sozinho nós não temos coragem de fazer certas coisas. E esses três jovens unidos permaneceram de pé, firmes diante do rei Nabucodonosor. Não, nós vamos lá para a fornalha. Nós não vamos desistir. Por quê? Estavam unidos em um só coração, em um só propósito. É claro, isso acontece para o mal também. O mal, ele sempre busca companhia para fazer as suas maldades. Geralmente sozinho a pessoa fica, mas e se eu for pego? Mas se eu for pego com mais gente, aí vamos todo mundo para a roça. Então, é uma característica da amizade. Tenho aqui no Novo Testamento, vocês não falaram no Novo Testamento se tem exemplos de amizade. Pedro e Cristo. Quem? Barrabás? Quem? Pedro e Cristo. O Senhor teve que dar umas bordoadas em Pedro, né? Mas existe um amigo de Jesus que às vezes nós ignoramos. Quem é? Lázaro. A Bíblia, Jesus chama, nosso amigo morreu. E Jesus, lá em João 11, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Porque o seu amigo estava morto. Seu amigo estava morto. Mesmo sabendo, talvez, que ele ia ressuscitá-lo ali daqui a alguns instantes, mas ele chorou porque viu o seu amigo morto. Então, claro, nós não temos maiores detalhes dessa amizade, mas nós vemos nesse episódio, em João 11, o profundo apreço que Jesus tinha por Lázaro. Tem um outro amigo de Jesus, que tem até um apelido para ele. João Batista. Eu acho que é mais uma dependência, assim, eles eram primos, né? Mas eu acho que era mais uma dependência, é um outro João.
é um outro João. Qual é o apelido desse outro João? O discípulo amado. O discípulo amado. Eu acho que João e Jesus eram assim, ó. Eram assim. Eram o pastor Marcos e o pastor Thomas. Eram assim, ó, amigos inseparáveis. João devia estar em todas. João devia estar o Senhor Jesus está ali, eu estou junto. Estou junto, eu defendo, faço. Pedro, o pessoal mencionou Pedro aqui. Pedro talvez fosse um bom amigo mesmo, um amigo impulsivo. Estava lá para defender Jesus no Getsemane, estava. Quando ele foi preso, estava. Mas é meio impossível. Às vezes um amigo impossível pode fazer umas besteiras, né? Mas Pedro estava lá também. Mais uma característica da amizade: estar próximo, estar junto, estar ali disponível. É mais uma característica da amizade que nós podemos ver nesses exemplos. Deus tem amigos. Deus tem um amigo que a Bíblia fala. Deus tem um amigo. Quem acertar quem é esse amigo de Deus vai ganhar um cafezinho que eu vou pagar lá embaixo. Abraão é chamado de amigo de Deus. Olha só que privilégio, tá? Em Tiago 2:23, mencionando textos em Isaías. Amigo de Deus. Por que Abraão é chamado de amigo de Deus? Dada essa proximidade, essa dependência de Deus. A fé que Abraão tinha em Deus se manifestava numa vida reta, numa vida santa, numa vida de devoção ao Senhor. Será que nós poderemos ser chamados de amigos de Deus? Nós vamos ver no final desse estudo. Muito bem, irmãos. Se você voltar os seus olhos aí, pode colocar o próximo slide, Mateus, por favor? Obrigado. Nós vamos ver aí três combates da amizade. A amizade combate três inimigos. A amizade, segundo esse texto de Eclesiastes, combate três inimigos. Quais são esses três inimigos? Estão aí diante dos irmãos. O primeiro inimigo que os irmãos vão notar aí, no versículo 7 e 8, é a cobiça, a avareza. Por que a amizade, ou como a amizade combate a avareza, a cobiça? Vocês notaram, muitas pessoas utilizam esse texto, esses dois versículos, para falar contra aquele que é workaholic. Já ouviram essa expressão? Workaholic? Acho que está em desuso agora. Não sei se a pessoa mais workaholic, a sua geração usa workaholic? Ou trabalha demais? A geração dele nem trabalha. Tu dizes. Mas existiam lá as pessoas que trabalhavam demais e se dedicavam ao trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia. Pessoas que esqueciam da vida social só para trabalhar. Se você está aqui e você é um workaholic, esse texto não é para você exatamente. É para você na medida em que você despreza a companhia. Na medida que você faz do seu trabalho a sua forma de viver. E acerca de trabalho nós já falamos. Salomão vai dizer, isso aí que você está fazendo, gastar horas e horas e dias no seu trabalho, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Isso não dá sentido para a vida. Não dá. Mas aqui ele quer estabelecer um contraste. É a pessoa que trabalha, enriquece, não cessa de trabalhar, enriquece, e ele não se faz essa pergunta. Pergunta aqui, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Para quem eu estou trabalhando, se não para compartilhar, para gastar tudo isso, para experimentar tudo isso com pessoas? Para que eu faço tudo isso? Então, a amizade, ela combate a cobiça. Em que sentido? Você pode trabalhar e enriquecer, não tem problema, não é pecado enriquecer, trabalhar e enriquecer, não é pecado, de forma alguma. Algumas pessoas creem que enriquecer é pecado. Tem outros que creem que ser rico é pecado. Não é isso. A Bíblia não condena essas coisas em nenhum momento.
Se trabalhar e enriquecer, sabendo que Deus lhe enriqueceu e não foi a força do seu braço, se você sabendo, tendo consciência disso, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. O pecado será se você ficar com aquele sentimento, com aqueles N dígitos na conta corrente e as pessoas ao seu redor distantes, sem ninguém para compartilhar. Então o amigo, a pessoa que tem amigos verdadeiros, o que ele faz? Ele ganha tudo isso para gastar com os amigos, para gastar com os seus queridos. E aqui, irmãos, por que eu não reduzi, nem eu nem o pastor Thomas no seu comentário? Algumas pessoas podem reduzir o ciclo de proximidade à família. Então a pessoa ela não se casou, não tem filhos, porque ele menciona aqui, não tem filho nem irmã. Mas por causa dos próximos versículos e a ilustração que ele utiliza, aqui é algo mais abrangente, é pessoas com quem compartilhar esses bens, com quem compartilhar essa riqueza. Então a pessoa que tem um amigo, cara, eu quero gastar o meu dinheiro com você. Por quê? Porque o que importa é estar com você. Isso é que importa. Aqui eu vou dar uma dica para os jovens solteiros. Uma dica. Vocês estão de olho numa menina, começam a namorar essa menina, vai lá no primeiro encontro, no primeiro jantar, você leva a menina num lugar decente. Leva a menina no Terraço Itália, leve a menina num laço aqui em Santana, leve a menina, faça, não vai, que isso, não vai querer, vamos pegar aqui o Jova Rural, não, leve a menina num lugar decente. Mas no segundo encontro, você leve ela para comer um churrasco grego atrás do Teatro Municipal. Leve ela lá e aguarde para ver qual é a reação. Quem já comeu churrasco grego atrás do Municipal aqui? Se você comeu, você não pega Covid, você não pega nada. Você está livre até morrer de velho, porque aquilo ali, meu amigo. Então leve ela lá e veja a reação. Se ela disser assim para você, não me importa o Terraço Itália ou o churrasco grego, o que importa é estar com você. Se ela disser isso, aí você pede em casamento e pode casar. Porque ela não tem interesses em você. Não tem esse interesse. E Salomão vai falar sobre amizades de interesse, sabia? Lá em Provérbios. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 19. Provérbios 19. É claro que uma pessoa que tem muitos bens e pode estar sujeita a esses amigos interesseiros. Não pode? Claro. Quem não quer ser amigo do cara que tem piscina em casa? Que tem o PlayStation 5? Quem não quer ser amigo dos jovens aí que tem? O cara tem uma lan house na casa dele lá. Todo mundo quer ser amigo desse cara. Todo mundo. Por quê? Porque você quer estar ali utilizando as coisas que ele tem. Olha aí em Provérbios 19, versículo 4. As riquezas multiplicam os amigos. É óbvio que Salomão não está falando de amizade verdadeira. Óbvio. Por quê? Porque você está praticamente comprando os amigos. As riquezas multiplicam os amigos. Mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Que cenário triste esse. Muito triste. Olha aí o versículo 6 e 7. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. É fácil ter amigos assim, é fácil ser amigo desse cara. O cara está sempre dando presentes. Olha o versículo 7. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Salomão não está dizendo aqui que você deve ser pobre ou deve ser rico. Não é isso. Ele está mostrando uma realidade que é difícil. Uma realidade que mexe conosco e que acontece muitas vezes. As pessoas se interessam
pelos bens do rico e abandonou o pobre. Por quê? Porque ele é pobre, porque ele não tem recursos. Quando nós éramos jovens, o Fernando Cabral e o João Ivo e eu, o João ele sempre teve vários empregos, João Ivo. Os irmãos conhecem o João Ivo, né? Sempre teve vários empregos. Então o João, ele tinha dinheiro para ter bens. Ele foi o primeiro a ter carro da nossa turma, às vezes pagava as coisas para a gente, porque o João tinha aí 5, 6 empregos ao mesmo tempo. Então o Fernando sempre lembrava assim, o Fernando Cabral ele gosta dessas frases, né? E eu fiquei com essa para a minha vida. João, falava para o João, nós amamos você e usamos as suas coisas. Nós não usamos você e amamos as suas coisas, porque somos seus amigos. Somos seus amigos. Nós utilizamos aí o seu carro, você dá carona para a gente, mas nós utilizamos as coisas porque somos seus amigos, porque amamos você. E no momento que você se empobrecer, nós não o abandonaremos, porque o amigo permanece fiel, permanece junto. Agora olha, vira isso a página para Provérbios 18, 24, o que eu disse do amigo se manifestar, o amigo verdadeiro se manifestar na miséria. E não esses amigos superficiais aqui que estão de olho só nos seus bens, só na sua riqueza. Olha aí o amigo se manifestando na miséria. E aqui miséria, irmãos, não é miséria financeira, é na tristeza, no luto, na adversidade, tá? Provérbios 18, 24. O que tem muitos amigos sai perdendo. Aqui algumas traduções tem muitos amigos, vai à ruína, né? Mas há amigo mais chegado do que um irmão. É esses amigos aqui que nós devemos procurar. É esses amigos aqui que nós devemos provar. Esses amigos aqui, que a amizade combate a cobiça. Por quê? Porque eu quero gastar o meu dinheiro, os meus bens, as minhas riquezas com esses amigos aqui. Com os amigos que não abandonaram quando eu entrei em tristeza, quando eu precisei, quando eu estava triste, quando eu estava, às vezes até me empobreci, não me abandonaram, estavam comigo. A amizade verdadeira combate esse pensamento. Não, então, já que existem muitos amigos superficiais ou amigos interesseiros, o que eu vou fazer? Não vou ter amigos. Segundo Salomão, isso não é bom. Não é bom por quê? Porque é melhor ter companheiros, é melhor desfrutar de companhia, desfrutar de amizade. É melhor do que você ter o mundo e não ter com quem desfrutar. Então, a amizade verdadeira, estreita, combate essa cobiça desenfreada. Eu quero mais. Não, eu quero para gastar com os irmãos. E os irmãos devem estar se perguntando, por que eu coloquei Atos 4:32? Abra a Bíblia em Atos 4:32 para ver. Atos 4:32, a igreja estava se formando, muitas pessoas ali próximas, desfrutando de uma nova realidade, desfrutando do evangelho verdadeiro. O que isso causou, o que essa proximidade, essa união causou entre eles? Olha só, Atos 4:32, diz assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Isso aqui é forte, hein? É forte, é uma união inseparável. E olha o que aconteceu: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. O que é meu não é só meu, é seu também. Isso na realidade da igreja. O que eu tenho não é só para o meu desfrute. O que eu tenho é para o desfrute dos irmãos. Eu não tenho cobiça na minha mente, eu não tenho avareza, não, eu quero, é meu. Criança que é muito assim, né? Criança tem um brinquedo, não é meu. E nós tentamos ensinar as crianças
Não compartilhe os seus brinquedos, brinque junto. A criança não é meu, não, ninguém vai brincar. Nós já crescemos, amadurecemos e desfrutamos de uma realidade em que eu posso dizer: o que eu tenho é para o desfrute dos irmãos, assim como aconteceu aqui em Atos 4, 32. Em 2014, foi em 2014 nós fizemos o primeiro Vidas. Em 2014, as belas, elas sempre têm um retiro delas, né? Sempre tem o retiro das belas. E aí os maridos ficam em casa, especialmente os maridos que não têm filhos. E alguns jovens aqui da igreja, eu, o pastor Nicolas, o Eduardo e o Arquimedes, nós nos juntamos, falamos: vamos para a praia? Vamos. E nós fomos para a praia, alugamos lá um chalé, fomos para a praia nós 4. E chegando lá, o local, a pousada era cheia de frases de efeito. Era cheia de frases de efeito. E tinha uma frase de efeito lá no portão da pousada. Porque era uma pousada muito rústica, né? Então a gente saía, entrava e nós mesmos fechávamos o portão. Essas pousadas de praia, né? E tinha uma frase lá muito forte: ao entrar e sair, feche o portão, porque vidas, e era escrito assim, ó, vidas, 3 pontinhos, não tem preço. Era para impactar. Fecha o portão mesmo, amigo. Fecha o portão. Se você deixar o portão aberto, ixi, desgraças vão acontecer. Então, vidas, 3 pontinhos, não tem preço. E aí nós ficamos brincando com isso, brincando com essas frases de efeito. Fomos até na cachoeira, tinha uma outra frase de efeito lá. O lugar era, acho que foi um filósofo que passou lá, algum coach aí, encheu o lugar de frase de efeito. E aí nós fomos jantar e criamos ali também uma frase de efeito nossa. Frase de efeito nossa: fui abençoado para abençoar. O que existe por trás dessa frase? Meus amigos, Deus me deu para dar a vocês também. Então, o que eu tenho, o dinheiro que eu recebi, não, deixe que eu pago esse jantar, porque Deus me deu bastante para eu ajudar, abençoar vocês também. Eu não tenho, não, eu vou guardar esse dinheiro, vou investir em ações, vou comprar ações da Petrobras, que a gasolina está lá em cima, e vou ficar rico, e vou olhar para os meus amigos: ah, seus pobres. Eu ganhei. E eu não vejo a hora de pegar esse dinheiro e gastar com os meus queridos, de ter um momento alegre com os meus queridos, com a minha família, com os meus amigos. Não vejo a hora de compartilhar, de que eles desfrutem disso também comigo. Não vejo a hora. De que me adianta eu sentar no trono de dinheiro, sentar lá no cofre do tio Patinhas, sozinho. Ah, daqui ninguém entra. Não, o verdadeiro amigo, o povo de Deus, que pode desfrutar de uma união verdadeira, dessa união de Atos 4, o povo de Deus não vê a hora de desfrutar, de compartilhar os bens uns com os outros. Nós podemos e devemos desfrutar desse tipo de amizade, de aproximação no nosso meio. Vejam aí, 1 Timóteo 6, uma recomendação do apóstolo Paulo para os ricos. Então, se você é rico, preste bem atenção. Viu, pastor Thomas? Vejam aí, 1 Timóteo 6:17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. O problema é ser rico? Não, o problema é ser orgulhoso. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso desfrute.
que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e repartir, prontos a repartir. Você é rico, você tem bens, seja generoso e pronto a repartir. E quando fala generoso, e aqui, não, então eu não sou rico, esse texto não é para mim. Lembro daquela senhora que deu as suas 2 moedinhas, enquanto os outros davam do que sobrava. Isso é generosidade. Não é dar do que sobra. Isso aí não vai me fazer falta. Não. Ela deu as 2 moedinhas que tinha, porque tinha consciência do sustento. Então, e os irmãos da Macedônia, inclusive, os irmãos da Macedônia eram pobres, segundo aos Coríntios, irmãos que da sua pobreza levantaram uma oferta para ajudar os irmãos de Jerusalém. Isso é generosidade. Não é, pega aí que isso aí não vai fazer, não. É você ter essa consciência da necessidade dos irmãos, da companhia, da preciosidade de sua companhia. Isso é generosidade. Vamos aí para o segundo combate da amizade. A amizade combate a solidão. Isso parece meio óbvio, não parece? Parece, mas nós temos que bater, assim como Salomão faz isso. O versículo 9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. É óbvio que Salomão vai expressar aqui várias situações, né? Não está dizendo, é melhor ser sócio do que ser empresário individual. Não está dizendo isso. Está dizendo isso. Aqui o melhor paga do seu trabalho é melhor salário. Melhor salário. E os irmãos que se casaram aqui podem até ver isso aqui na prática. Quando você se casa, parece que as coisas entram, principalmente os homens, né? As coisas entram no eixo, assim. A mulher vai lá e coloca o homem, inclusive na vida financeira, o homem entra no eixo. Para de desperdiçar com viagem na praia, para de gastar dinheiro com coisas vãs, fúteis, e parece que a vida conjugal ajuda a enriquecer. Muitos coaches financeiros, ou esse pessoal que ajuda, dá dicas e conselhos financeiros, eles parecem que veem isso na sua pesquisa. Quando você casa, você enriquece, dependendo da mulher com quem você casa. Se você der um cartão de crédito para ela, mas no geral isso acontece. O casal vai crescendo, construindo o patrimônio juntos, e quando chegam lá na frente, vem, olha só o que Deus nos deu, construímos aqui, fomos abençoados pela nossa união. Então a ideia Salomão não está dizendo, então se associe a alguém ou se case, não é isso. Ele vai dar várias ilustrações, mas o fato é que de tudo ele mostra, em contraste com a solidão do avarento, é melhor você ter um companheiro, é melhor você ter alguém do seu lado. Por quê? Porque a amizade combate inclusive a solidão. Quem sabe aqui quais são os efeitos da solidão? Quem sabe apontar algum efeito da solidão? Tristeza. Mas o solitário não é livre? Aquele cara lá do sofá? Segundo Salomão, não é. O que mais? Só tristeza? Depressão. A tristeza mais aguda aí, né? Depressão. Existem pessoas que atingem níveis de depressão, de tristeza, por estarem sozinhos, que o remédio para essas pessoas é se filiar a um grupo. Não é tomar remédio. Não, você tem que ir para um grupo, lá para os anônimos disso, os anônimos daquilo. Vai, conheça pessoas, vai em lugares que você tem essa oportunidade. Dificilmente vão recomendar a igreja, só se for um psicólogo, um psiquiatra cristão, mas vá lá. Então,
Realmente a amizade combate a solidão, e um efeito da solidão é essa tristeza aguda. O que mais? Vazio. Vazio. Quando eu li os versículos 7 e 8, eu pude detectar o vazio de propósito que há nessa pessoa. Pessoa que quer enriquecer, ela só tem um propósito: enriquecer. Só tem isso. Existe um vazio de propósito. Qual é o objetivo de tudo isso? Com quem? A pergunta que ele não se faz, né? Com quem eu vou desfrutar tudo isso? A solidão nos causa também falta de assunto, falta de pensamentos. Nós aprendemos uns com os outros? Nós aprendemos, e muito. Se eu sou um cara solitário, eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem compartilhar, eu não tenho com quem aprender. Oficina vazia, qual que é o ditado? Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso acontece. Eu não penso nos meus amigos. Estou sozinho, eu não tenho amigos, eu não penso neles. Mas quando eu tenho amigos, o que acontece? O meu pensamento é permeado, é recheado por essas pessoas. O que será que o pastor Nicolas vai fazer hoje? Acho que eu vou chamar ele para jantar aqui em casa, para a gente compartilhar de um tempo de alegria, de amizade, ouvir acerca da sua vida. A amizade nos impede de sermos ensimesmados. Já foi para um encontro, já esteve com alguma pessoa, que a pessoa só falava de si mesmo? Só falava de si mesmo. Então eu fiz isso, eu fiz. É uma pessoa ensimesmada. Essa pessoa, ela não sabe ser amigo e dificilmente ela tem amigos. Porque uma pessoa assim, eu não gostaria de me encontrar com o pastor Nicolas e eu ficar só falando de mim, ou ele só falando dele. Vamos compartilhar. Eu quero saber da sua vida, pastor. Saiba da minha também. Vamos compartilhar essa união, vamos compartilhar vida, vamos compartilhar pensamentos, ideias, sabedoria. Existe sabedoria no conselho do amigo, e eu preciso dele para ser sábio, para aprender. Eu preciso dele. Não posso me isolar, não posso, minha vida aqui sozinho, tá bom. Vejam aí, Colossenses 3. Melhor, abram em Gênesis 2. Eu confundi aqui a página das minhas anotações. Gênesis 2. Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Vejam aí algo interessantíssimo, que às vezes passa batido dos nossos olhos. Gênesis 2:18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Se vocês conhecem a narrativa de Gênesis 1, todo final de dia Deus faz uma declaração. Que declaração é essa? E viu Deus que tudo era... Deus vai lá e ele faz a auditoria do seu próprio trabalho. Ele o controle de qualidade. Terminou o dia, está tudo lá criado. Isso aí é bom. E aí ele vem e cria o homem. Terminou lá. E ele chega e faz uma declaração diferente da que ele fez nos outros dias. Ele diz: não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem seja solitário. Não é bom. E aí ele fez a esposa. O casamento é bom? É muito bom. Muito bom. O próprio Senhor Deus criou o casamento. É muito bom. Mas ele viu que a solidão do homem não é boa. Não é bom que ele esteja sozinho.
Ao contrário de tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, do meu controle de qualidade nos dias anteriores, não é bom que o homem esteja só. Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Amizade combate a solidão. Diz assim: em todo tempo ama o amigo. O amigo de verdadeiro, ele ama em todo tempo. Ele está junto todo tempo. Ele é seu amigo de verdade. E na angústia, aqui é um complemento. Na angústia, essa amizade, ela se estreita ainda mais. Na angústia se faz um irmão. Quando eu mais preciso, Salomão vai dizer lá no capítulo 19, lembram lá os amigos, quando está tudo bem, dinheiro, eu estou dando presentes, mas agora o cinto apertou. Agora, o amigo, ele ama todo o tempo. Mas na angústia, nesse momento, no momento que eu preciso de companhia, está lá o meu irmão, está lá o meu amigo próximo. Quando eu era jovem, bem jovenzinho, eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Estávamos aqui na igreja, o pastor Marcos chegou para mim e falou: vem comigo, nós vamos num velório. Eu? Sim senhor, vamos embora. E nós fomos num velório de um jovem, não está mais aqui na igreja, um jovem aqui, do pai, na verdade não, o velório não era dele, né? O velório era do pai dele. Os irmãos, peraí, se ele não está aqui é porque ele morreu mesmo, Não, o velório era do pai dele. O pai dele morreu muito jovem, muito novo. E esse jovem era meu amigo. E nós fomos no velório dele. E eu fui o caminho inteiro no carro do pastor Marcos pensando o que eu poderia dizer. Eu com 13 anos, aí no alto da minha sabedoria de adolescente, o que eu vou falar para esse cara? O que eu vou falar de modo que possa trazer um alívio, um alento, um consolo para ele? E eu cheguei lá, encontrei ele lá aos prantos, muito emocionado, muito entristecido, nunca tinha visto ele daquele jeito. Cheguei lá e eu não pude falar nada, mas eu o abracei e ele chorou copiosamente nos meus braços, no meu abraço, porque ele viu que eu estava ali, o amigo dele estava ali, no momento em que ele provavelmente estava se sentindo só, porque tinha acabado de perder o seu pai, e eles eram muito próximos. Então às vezes a companhia, por que eu disse que os amigos de Jó eram amigos? Porque eles estavam lá. Jó tinha perdido tudo, a sua família, sobrou só a esposa que não era das melhores, perdi tudo. As pessoas abandonaram Jó, mas havia ali 4 amigos que sentaram com ele e ficaram ali um período, assim como eu fiz com esse jovem. E o auxiliei apenas com o meu abraço. E o terceiro e último combate. Eu não li Atos 2,44. Vamos ler Atos 2,44. Por que eu coloquei aí textos de Atos? Porque, irmãos, nós não podemos nos sentir só na igreja. Nós não podemos, a amizade, a irmandade que nós desfrutamos deve ser uma estreita, próxima. Nós não podemos ter cobiça no nosso meio. Nós não podemos ter pessoas com milhões e irmãos passando fome. Nós não podemos ter isso. Não estou pregando aqui que então o que tem milhões deve dar. Não é isso. Nós não podemos ter essa distância. Pessoas insensíveis umas às outras. Nós devemos ser amigos uns dos outros. Nós não podemos ser solitários dentro da igreja. Existem pessoas solitárias dentro da igreja? Muitas vezes sim. Às vezes por culpa da própria pessoa. Isso é fato. Por culpa da própria pessoa que não quer se envolver com ninguém. Obrigado, Riad. Obrigado.
Por culpa da própria pessoa, que vem, senta aqui, chega 5 minutos para começar o culto, senta aqui, acaba o culto, o pastor fala amém, sai correndo e vai embora. E aí depois vai falar, não, ninguém fala comigo na igreja, aquela igreja lá é muito fria, me excluíram. Nada disso, nada disso. Só vem culpa dela. Mas quando nós abrimos a nossa vida, quando nós nos expomos, a amizade é isso, você precisa se expor, você precisa abrir a sua casa, o seu coração, a sua vida, a sua boca, você precisa abrir, e aí você se expõe a encontrar um amigo, se expõe ao risco de encontrar um amigo, um irmão, que vai ajudar você a combater a cobiça, a solidão e o desamparo. Antes de entrar no desamparo, Atos 2:44. Atos 2:44. Diz assim, muito interessante esse texto. Todos os que creram, quem são todos os que creram? Os crentes, somos nós. Somos nós, ou para os corintianos é nós. Todos os que creram estavam juntos. O que é estar junto? Em pensamento? Em espírito? Em alma? Em propósito? Todos os que creram estavam no mesmo lugar. É isso. Não adianta, estou com você em oração, irmão. Isso é bom, isso é importante, isso já traz um consolo, mas às vezes é necessário estar junto, estar perto, me dispor, eu vou sair daqui 3 horas da manhã e vou aí ficar com você. Não precisa, eu vou, porque eu sei dos benefícios disso e eu sei dos malefícios da solidão. Eu sei, eu sou seu amigo, eu vou ficar com você. Nem que eu não diga uma palavra, eu vou apenas estar com você. Todos os que creram estavam juntos. Não adianta você querer ser crente em casa, não adianta você querer ter união, amizade se você está em casa. Não adianta. Por outro lado, as pessoas que estão aqui para desenvolvendo essa união. Por quê? Porque estão juntas, próximas umas das outras. E por fim, irmãos, o terceiro combate da amizade é o desamparo. Volte aí para Eclesiastes e veja a amizade, o companheirismo combatendo o desamparo. Versículos 10, a partir do versículo 10. Porque se caírem um, levanta o companheiro, ai porém do que estiver só. Aqui, irmãos, essa figura, os versículos 10 e o versículo 11, os versículos 10 e versículo 11 e o versículo 12 também, algumas pessoas dizem ou afirmam que isso aqui está falando do relacionamento conjugal, especialmente por causa do versículo 11. Fala dos dois se aquecerem, né? Mas eu acho que a união dessas ilustrações aqui de Salomão traz a figura, especialmente a figura daquela época, a figura de dois viajantes no deserto. Hoje você pega o seu carro e viaja até Atibaia, só até Atibaia, porque a gasolina está bem cara. Mas hoje você tem comodidades e faz a sua viagem. Naquela época não. Naquela época você tinha muitas intempéries, muitas dificuldades numa viagem. Você fazia a viagem a pé ou às vezes com camelo ou cavalo. Então você tinha sérias dificuldades em fazer viagens naquela época. E passando pelo deserto, existia esse costume de... O deserto à noite é muito frio, às vezes temperaturas negativas no deserto, 40 graus no alto do dia e temperaturas negativas à noite. Então como é que você faz para sobreviver numa viagem dessa? Você dorme, os viajantes, eles se encostavam, deitavam de costas um para o outro, de modo a compartilhar o calor.
e não morrer de frio. Aconteceu essa situação com Davi. Se os irmãos lembram, Davi no final da sua vida não conseguia se aquecer, não conseguia, nem com muitas roupas. E aí uma de suas mulheres fez esse trabalho de aquecê-lo com o seu corpo. Então existe esse proveito. Mas essa figura aqui de melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Então se você cai num buraco na estrada, tem alguém lá para, venha, pega a corda aí, intempéries da viagem. Ai, porém, do que estiver sozinho, pois caindo nesse buraco, não haverá quem o levante. E aí, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então aqui, eu lembro da época de moleque, quando a gente arranjava briga, né? Arranjava briga, era fácil você arranjar briga quando tinha um só. Vamos aqui, eu e você, vamos brigar. Mas e quando tem 2, 3? O que você fazia? Eu vou embora, eu vou sair correndo. Então isso ajuda, inclusive nas intempéries da viagem, quando alguém quer roubar. Vamos lá, emboscada. Tem 2 aqui, somos 2 aqui, nós vamos resistir. A resistência é maior. Nós somos 2. Aí os ladrões vão olhar, eles estão em 2, não está só em 1, né? Deixa esse aí, passa batido. Vamos pegar outro que estiver sozinho aí. Então são esses benefícios para essa figura da viagem que Salomão utiliza de ilustração, que a amizade e o companheirismo trazem. Nós não saímos desamparados. Se eu preciso, há alguém ali para me ajudar, há alguém ali para lutar comigo, há alguém ali para me sustentar se eu precisar, e existe alguém até para me aquecer, se for o caso aqui, como é o caso da ilustração. E ele termina, né? O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. As pessoas pegam e fazem uma festa nesse cordão de 3 dobras, né? Já levaram até para o casamento. Já viram em casamento o cordão de 3 dobras? O pessoal leva porque acha que essas 3 dobras é um cordão com 3 nós, né? São o marido, a esposa e Deus. Então, se o casamento tiver essas 3 dobras, esses 3 nós, o que vai acontecer? Não vai se romper porque tem o marido, a esposa e Deus. Mas parece que Salomão não tem essa figura do casamento em mente. O que ele quer ensinar, na verdade, é que um cordão amarrado dessa forma tem muito mais resistência do que uma dobra só, um nó só. É isso que ele quer ensinar. É um cordão que tem 3 partes, ele resiste muito mais. Não é isso que Salomão quer ensinar, não falando especificamente do relacionamento conjugal. Então, a amizade vai combater o desamparo. E aí eu quero que os irmãos abram em Colossenses 3. Nós vamos encontrar na igreja do Senhor Jesus, suporte espiritual, moral e inclusive material. Nós não estaremos desamparados, solitários, tristes, mas na igreja, no ambiente de igreja, no ambiente de amizade verdadeira, sem interesse, nós poderemos desfrutar de suporte espiritual e moral, como poderemos ver aqui em Colossenses 3, versículos 12 e a 17. Vejam aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, esse ambiente que Paulo retrata aqui, nós devemos construí-lo em nosso meio. Isso aqui para mim é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso, esse ambiente de bondade, de humildade, de mansidão, de perdão, de suporte. Esse ambiente que eu tenho, onde eu tenho conselho, sabedoria, instrução, eu não sou desamparado. Nós precisamos criar, construir esse ambiente no nosso meio. E assim poderemos desfrutar desse companheirismo real, dessa irmandade próxima. Nós não podemos ser ilhas espalhadas. A nossa igreja não pode ser um arquipélago. Ilhas aí, cada um na sua. Ah, não, instrução. Você quer instrução? Vai falar com o pastor. Você quer conselho? Vai falar com o pastor. E criando-se rixas. O irmão lá, com aquele irmão eu não falo, porque não, aquele ali ambiente de perdão, de concessão de perdão, de pedidos também de perdão, de arrependimento verdadeiro. Esse ambiente que nós devemos construir em nosso meio, para o nosso próprio benefício. Nós vamos nos sentir assim, nós vamos nos sentir bem, amigos, irmãos verdadeiros. E suporte material. Nós devemos dar suporte material aos nossos irmãos? Sim ou não? E notem bem, aqui eu quero alertá-los, porque às vezes nós pensamos o seguinte: isso aí é responsabilidade dos diáconos, é responsabilidade dos diáconos, e eu oferto aqui no gasofilácio, e aí os líderes da igreja se preocupam em suprir as necessidades aí dos irmãos que têm. Os irmãos devem estar atentos às necessidades uns dos outros e voluntariamente, com a disposição real. Ele fala do amor aqui, fala do amor que deve permear o nosso convívio. Voluntariamente, com a disposição real e sincera, eu vou suprir a sua necessidade, irmão, porque eu fiquei sabendo. Às vezes eu não posso, e aí eu levo essa questão para os pastores, para os diáconos. Existe essa dinâmica também, mas nós não podemos fazer vista grossa, fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos, quando sabemos de uma necessidade material dos nossos irmãos. Vejam aí Romanos 12, 13. Romanos 12, 13, nós temos 3 versículos aqui, falando sobre o suporte material que devemos dar uns aos outros. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos. O que é compartilhar a necessidade? É você prestar socorro às necessidades materiais. É isso. Você compartilhar a necessidade é você suprir as necessidades materiais dos santos. Segundo aos Coríntios 9, 1 e 2. Segundo aos Coríntios 9, 1 e 2. Segundo aos Coríntios 9, versículos 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, que assistência é essa? Assistência material. Se você ler o capítulo 8, você vê que ele está falando de recursos materiais, financeiros, dinheiro. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Olha só,
Nós temos o poder de dar exemplo, de estimular outros. Então nós não podemos ignorar esse suporte material. Hebreus, para terminar, Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. O que é essa mútua cooperação? Sustento financeiro. Compartilhar as necessidades e suprir as necessidades. Isso é mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Nós devemos encontrar na igreja suporte espiritual, moral, emocional e material. Nós não podemos, de forma nenhuma, irmãos, nos sentir desamparados no meio do povo de Deus. Porque é aqui, nesse meio, onde encontraremos nossos amigos, nossos irmãos, que irão combater, junto conosco, o desamparo em qualquer área. Muito bem. O outro slide eu coloco depois, o Mateus. Eu falei para os irmãos no começo que existem outros que são chamados de amigos de Deus, amigos de Jesus propriamente ditos. Se vocês olharem aí em João 15, a partir do versículo 12, para terminar, João 15, 12. Às vezes, não é sempre, mas se os irmãos olharem os versículos 12 a 17, os irmãos podem ver que esse trecho está emoldurado. Vamos fazer um exercício aqui de hermenêutica. Vocês podem ver os versículos 12, o trecho que compreende os versículos 12 a 17, está dentro de uma moldura. Qual é a moldura que enquadra esse texto, esse trecho? Quem sabe identificar? Se você manja de quadros, você pode ver que existe a parte de cima da moldura. A parte de cima é o versículo 12. Qual que diz o versículo 12? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E se você manja, você sabe, entende, que a parte de baixo termina o trecho, é o versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, esse trecho está emoldurado por essa ordem de Jesus. Que ordem que é essa? Vos ameis uns aos outros. Isso tudo que eu vou falar agora está emoldurado, está dentro desse contexto do amor mútuo que vocês devem nutrir uns pelos outros. Então vamos ver o que Jesus diz dentro dessa moldura. Olha só, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Olha só, Jesus nos chamando de amigos. Mas espera aí, tem uma condição. Veja bem, note bem. Não é vocês todos são meus amigos. Somos todos filhos de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. Não. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só, você quer um bom critério para escolher amigos? Quer? Às vezes a gente fica meio perdido, né? Não sei se esse cara aí é bom. Quer um bom critério? Veja se essa pessoa lhe traz para mais próximo de Deus. Veja se essa pessoa, o que ela diz, traz você sabedoria. Veja se o que essa pessoa fala, aconselha, recomenda, se isso tudo é permeado pelas ordens de Jesus.
por aquilo que Jesus recebeu do Pai e transmitiu aos seus amigos. Veja se essa pessoa é um bom amigo com esses critérios. Se a pessoa só fala besteira, se a pessoa não reflete com você acerca dessas coisas, se a pessoa só quer saber de brincar, só quer saber de... essa pessoa não é um bom amigo. Não é um bom amigo. É claro que existem momentos de brincadeira, de congraçamento, claro. Mas se a pessoa está toda hora nessa... a pessoa não nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, você não vê Jesus, essa pessoa não é um bom amigo. Então segue a leitura. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí encerra o quadro. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, na nossa igreja eu encontrei os meus melhores amigos. Os meus melhores amigos estão aqui na igreja. E eu falo isso com certa emoção. Porque eu pude perceber, pude vê-los nos momentos difíceis, eles estavam lá. Nos momentos de alegria, eles estavam lá. Nas minhas conquistas, eles estavam lá. Para me exortar, eles estavam lá. Para me colocar, para me devolver ao caminho da santidade, da retidão, eles estavam lá. Os meus amigos estavam lá. Eu não sofri solidão. Eu não sofri desamparo. Porque os meus amigos estão aqui. Estão aqui. Pela graça de Deus, essa igreja proporciona o ambiente necessário, o campo fértil para desenvolvermos, para nutrirmos amizades verdadeiras e profundas. Amizades que vão durar por toda a vida. Nós volta e meia brincamos. Será que quando nós estivermos velhinhos, será que quando perdemos os cabelos, se bem que alguns amigos já perderam o cabelo, né? Já perderam o cabelo, alguns amigos. Será que quando estivermos lá sozinhos, vamos estar assim juntos, os nossos filhos crescidos, casados às vezes entre si? Será que estaremos assim? A nossa igreja tem um ambiente para você encontrar os seus melhores amigos. Se exponha, seja vulnerável, abra o seu coração e você vai encontrar pessoas aqui que vão te livrar da cobiça, da solidão e do desamparo. Mais uma vez, nós não podemos ser uma igreja, um arquipélago, ilhas aí, cada um na sua. Nós podemos formar um continente coeso, unido, tudo movido pelo amor. Pode ir para o próximo slide, Mateus, para terminar. Eu sempre termino com essa frase, né? O sentido da vida está nos relacionamentos. Por quê? Por que isso? Ah, não, o sentido da vida, pastor, é estar em temer a Deus. Claro, nós estamos falando de um assunto específico. Por que o sentido da vida está nos relacionamentos? Quais são os 2 mandamentos? Jesus resumiu lá a lei de Deus em apenas 2 mandamentos. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos. Relacionamentos. O sentido da vida está se relacionar com Deus e ter em Deus o seu melhor e maior amigo, se submetendo à sua vontade, derramando o seu coração a Ele, sabendo que Deus não desampara em nada e sempre está ali com você. E também no relacionamento com os irmãos, amando-os verdadeiramente, se sacrificando por eles. O sentido da vida está nos relacionamentos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor se aproximou de nós, o Senhor abriu os nossos olhos, nossa mente e coração,
e podemos agora chamá-lo de amigo. Obrigado a Deus, porque podemos também encontrar amigos no meio do teu povo, pessoas que compartilham o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo propósito de vida. Obrigado a Deus por essa realidade. Obrigado porque enquanto o mundo se envolve em amizades interesseiras, enquanto o mundo se desprovê de amigos facilmente, nós podemos manter laços estreitos, fortes, indissolúveis aqui no meio do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos bons amigos uns para com os outros e assim a glorificarmos o teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos queridos.